Bem-vindo a um novo vídeo. Hoje vamos ficar com essa obra maravilhosa. Então pega a sua pipoquinha e aproveita o vídeo. Finalmente está na hora. Por favor, faça uma contagem regressiva de 5 segundos juntos. 5. Merda, eu retornei. O Prota diz. Para a época antes dele ter sido eliminado nesse maldito jogo, ele estava no 20º round. Se ele pudesse, pararia o tempo. Runa de regressão, número de usos 100/100. Sim, de qualquer maneira essa seria sua última vez que ele vai terminar esse jogo. Para isso ele precisa trazer 4 pessoas com ele para o último round, se perguntando quem seria bom. Alguns minutos atrás é mostrado um pessoal conversando dizendo que seriam adultos em breve, e não precisariam usar mais identidades falsas. O outro confirma. O careca pergunta o que ele devia fazer depois de se formar, talvez virar entregador? Ele pergunta para o amigo dele o que ele vai fazer, responde dizendo que vai se tornar um gangster. Os amigos dele falam que se ele cometer um erro ele vai morrer. O outro acha que foi só uma piada quando ele tinha dito isso, e ele diz que só se vive uma vez. O careca chama ele de louco pensando que vai cortar o contato com ele assim que se formarem. Seu amigo pergunta o que vai acontecer com o seu transporte quando se formar. Ele responde, aquele pobre e triste diz que não vai se desfazer dele nem depois de se formar. Os amigos dizem ser triste, porque o cara tinha esperança que ia ser livre depois que se formarem. O gangster diz que vai brincar com ele até quando ele puder. O colega dele olha para o lado e diz se ali não é o transporte dele. É mostrado o Prota. Umas janelas dizem que está na hora. O gangster confirma que é ele mesmo. Sai. Uma hora do Prota. O gangster parece perceber. O Prota tira o capuz, olha para o gangster e eles se perguntam o que foi aquilo, dizendo que ele parece diferente. Chamam ele de louco e perguntam-se por que ele continua encarando, dizendo que vai ignorá-lo, falando que são adultos. E desejam um feliz ano novo. Corta a cena para uma voz divina falando que humanos os são interessantes, celebrando o ano novo quando não sabem em que situação estão. O gangster pergunta o que ele falou. Ele diz que não foi ele. De onde veio esse som? Aparece um anjo, dizendo que todos estão caindo nisso sem saber de nada, dizendo que eles parecem macacos numa jaula. Todos olham para cima sem nem entender o que está acontecendo. O Prota fixo diz que ela apareceu e ainda odeia isso tendo passado por tantas vezes. Ela solta um riso, e chama todos de lixo humilhando e falando que estão todos apaixonados por ela. Diz ver todos perplexos. O doidão começa a surtar e pergunta o que ela tá falando. O cara xinga ela e o Prota já sabe o que vai rolar com ele. Ela quieta, chama-o de irritante. O cara já fica apavorado olhando o sangue, e todos ficam desesperados. O gangster se pergunta que merda está acontecendo. A ser superior pergunta como o ser humano pode ter essa ousadia, falando que eles não têm direito e se fizer merda vai ficar que nem o de exemplo. A tia vai começar a explicar. O Prota começa já a reclamar. Ela diz que todos irão participar de um jogo e começa a falar sobre a cada começo de mês serão transportados por rounds. Ela diz ser algo que eles precisam fazer para completar as missões e voltarem ao mundo real com essa recompensa. Os humanos confusos se perguntam se conseguirem serão poupados. Ela diz que mesmo se completarem nem todos podem retornar, porque só irá poupar metade que concluir. Todos olham com medo, e diz que não precisam se preocupar muito já que não irá levar todos, só de 15 a 25 anos. O velho já fica felizão por estar salvo. O cara fica puto com ele, e o gangster dá um esporro nele falando do cara que perdeu a cabeça. A Anja diz ser um total de 1.801.029.290 participantes, e diz que já terminou e pode começar o jogo. Todos entrando em seu espaço individual, moldando o corpo para transferência de alma, chamada de customização, dizendo que só há uma chance. E o Prota diz que vai escolher a mesma coisa, que seu apelido seria Foice Negra, e aparece um campo vazio. O Prota é teletransportado para lá, dizendo ser sua 100ª vez. Diz estar no mesmo corpo desde a 20ª vez e sente estar no próprio corpo agora. O povo entra falando dos seus corpos e o local. Prota diz que a maioria tentou ficar legal e bonito, mas não vale a pena. Que se sua aparência se destaca mais se torna um alvo e caso morro nesse mundo no outro morre também. E diz que já está na hora. E o marginal aparece. O Prota diz esperar ele todo bombado já. A Anja aparece dizendo se todos gostaram de seus avatares vendo eles com medo as 1.802.910 pessoas de Seul. O cara repete o valor e o outro diz não parecer tanto assim. A Anja chama todo de inferiores, fica putona falando que tem outros espaços onde há outros anjos prosseguindo com o round, e começa a explicar sobre a janela de status. É mostrada a do Prota.
Ela diz que se todos já viram suas janelas como num jogo estão um lixo agora, fala para ficarem forte, sobreviverem até o final e finalizar os 20 rounds, e serão livres e ganharam um desejo. O povo meio desacreditado, ela fala para falar em inventário que há um presente para eles, o bombado fala e sua janela aparece, ele pega a runa aleatória. Ela diz do uso único, é mostrado a runa, que só pode ser usada no nível 1 e é presenteado no começo. Ela explica que é só segurar na mão e pensar usar. O gangster testa o que a mulher disse. Ela que julgando pelas expressões as sortes estão divididas, independente do que ganhar tem que se contentar com o resultado. Isso é apenas a sorte do jogo. E agora que está feito, está na hora de começar o show. Ela levanta a mão e estala os dedos. Todos olham para a janela que aparece em sua frente, e percebem que a deusa ativou uma missão para derrotar goblins. O primeiro já aparece, o povo olha e diz que é como está em um jogo, uma mulher acha que estão sendo usados para fazer comércio do uma realidade virtual. A deusa diz que não deveriam estar animados, falando que nem todos os goblins foram invocados ainda. O povo já fica em choque com o número de goblins, uma luta de 10.000 humanos contra 50.000 goblins, e diz para lutarem até a morte. Os goblins avançam, o povo diz para recuarem, o prota se coloca à frente, o povo se pergunta o que ele está fazendo dizendo para esperar, o prota olha com uma carinho pro goblin, e já larga uma bicuda que o bicho sai voando. Enquanto estiver participando de um grupo ou organização, primeiras impressões são muito importantes. Preciso gravar minhas existências em suas mentes, derrubando o goblin no chão, então essas moscas problemáticas não irão ao prota. É preciso mostrar sua força ali, e o mais importante, precisa conseguir a atenção da coisa vulgo ele. Para isso precisa se mostrar um pouco, e começa a derrotar os goblins. O pessoal olhando o prota se perguntam se ele tem uma força especial, e gostam do apelido dele chamado de Ceifador Negro. Dizem que os goblins costumam ser os monstros mais fracos dos jogos, né? Dizem que conseguem derrotar também, mas não como o prota fez. O outro diz que eles não devem ser muito problemáticos, e já voa um goblin no pescoço dele, enfiando uma faca em seu peito, o outro olhando com uma cara de medo extremo. Todos saem correndo enquanto o cara pede ajuda. O prota vira para olhar o que está acontecendo, um caos que os goblins estão causando. Nessa situação todos vão entender o jogo errado. Tem apenas uma coisa que irão conseguir pensar agora, em sobreviver. Seus instintos de sobrevivência irão dominar suas mentes e eles serão capazes apenas de correr, diz o prota, que também escolheu essa opção na primeira tentativa. Só depois da sua segunda tentativa percebeu que não tinha lógica correr neste campo. É mostrado a garota batendo em uma parede invisível. O cara olha a mulher tentando fugir, se concentra em matar seu goblin, mas para as pessoas modernas que nunca mataram um animal pequeno antes, vai ser difícil matar os goblins. O goblin olha o humano hesitando, e aproveita a oportunidade para tentar acertá-lo com a adaga. O prota diz que você deve superar isso. A deusa olha todos rindo dizendo que é divertida a luta entre humanos e goblins, e fala da dificuldade dos humanos contra os goblins mesmo que eles tenham o tamanho de crianças e estejam usando adagas. No entanto, ela olha para o prota e se pergunta o que ele é. Vê o progresso da missão dele e mostra que já derrotou 70 de 100 goblins, que o nome dele seria Ceifador Negro. Ela reclama por não estar mostrando as informações do prota. E de todo modo fere o orgulho dela se vendo como superior guia desses humanos inferiores, mas está aos poucos gostando disso vendo pessoas como ele. E mostra o prota cortando um goblin. Nas janelas aparecem as suas conquistas dizendo que seu nível aumentou. O progresso da missão já está em 75% e só faltam mais 25 goblins. É mostrado o prota desviando de um ataque. E vem vários goblins para cima do prota. Ele acerta todos com sua adaga, mostrando suas habilidades. Um dos goblins recua de medo. Ele vem e finaliza o goblin sem nenhuma hesitação. Com uma cara aterrorizante, ele pergunta: mais alguém? Todos os goblins estão tremendo de medo. Ele diz que agora pode dar uma respirada. É mostrada a sua janela de atributos, que há 6 pontos de atributos. Diz que chegou no nível 4 até que bem rápido. E que ganha 2 pontos de atributos sempre que aumenta de nível colocando tudo em agilidade. Diz que além de aumentar sua chance de esquiva, a agilidade pode aumentar a velocidade de movimento e ataque. Diz ser o atributo mais importante no início. E com essa velocidade de progressão deve ter conseguido a atenção do anjo. E já larga a adaga na cara de um goblin, perguntando se eles não vão vir. Todos parados encarando o prota. Ele olha e diz que se eles não forem ele mesmo terá que ir até eles. Um goblin olha para trás com medo.
Ele lança um corte poderoso aniquilando todos, e mais conquistas aparecem, o progresso da missão está em 100%, e diz que finalizou a missão da primeira rodada, saindo uma aura amarela dele, diz que passou da primeira rodada sem muitos problemas, diz que o motivo não foi de ter matado os goblins como um louco, não foi apenas para conseguir a atenção do anjo, mas sim para conquistar o primeiro lugar, e mostra o símbolo de primeiro lugar e tempo que levou. E como recompensa ganha um bilhete de escolha de arma rara de baixo nível, um baú seleção de recompensa especial. Ele diz que primeiro vai usar o bilhete de arma que conseguiu da recompensa da região, onde ele pode selecionar uma das armas raras listadas. Ele diz que não é muito, mas deve agradecer por conseguir isso tão cedo, e pega o punho pequeno, e joga a sua antiga adaga fora. Ele diz que vai esperar para usar o baú de seleção que conseguiu como recompensa especial pela região, abrindo suas janelas de atributo, parando para pensar, o título que ele conseguiu antes era algo que nunca havia conseguido nas últimas 99 tentativas. Mostra ele com a runa na mão falando que quer usar, dizendo que obteve a runa de reversão temporal. A janela diz que a runa obtida será gravada no corpo do jogador automaticamente. Ele diz que devido às propriedades especiais da runa a gravação falhou, dizendo que havia vestígios da runa presente em sua alma. Ele diz que esse resultado era esperado, que se não fosse por isso seria capaz de retornar infinitas vezes. A janela aparece dizendo que devido aos vestígios da runa gravada em sua alma você foi identificado como um viajante do tempo em que realizou 100 viagens, e obteve o título de jogador de última viagem. O prota pergunta o que significa isso. E é mostrado uma janela explicando, dizendo que ele pode reviver, que é muito mais poderoso que as runas e muito mais difícil de conseguir. Acima disso, a ressurreição é uma habilidade exclusiva dos sacerdotes, que para eles ainda há um limite de 30% de recuperação de vida depois da ressurreição, mas ele diz que essa ressurreição o deixa com vida máxima, algo incrível que ele conseguiu. O prota diz que é sempre legal ter uma carta dessa na mão, podendo ocultar os seus status. Diz que já estava na hora dos outros terminarem as suas missões, imaginando que o Tongmin está se saindo bem. É mostrado ele se aproveitando de outro cara. O prota diz que parece que ele vai sobreviver. O anjo diz que diria que isso iria ficar ainda mais chato, chamando os humanos lamentáveis que estão sendo mortos lentamente para se igualar aos números dos goblins, dizendo que vai deixar isso um pouco mais divertido. A mulher olha chorando, repetindo o que o anjo disse. Vendo o corpo da frente dela desaparecer, todos se perguntam o que está acontecendo. Olhando para o anjo e aparecendo vários goblins em sua frente, todos vindo com água na boca atacar os humanos. Os humanos todos em pânico. A anja fala que deu uma recarga de 50.000 goblins. Os humanos gritam dizendo para matar todos eles. E começa a jorrar sangue para todos os lados, humanos e goblins morrendo. Mais pessoas completam suas missões. E Yugmin se aproveitando para lidar mais facilmente com os goblins usando a vida de outras pessoas. E os números aumentam. O prota sentado só observando e esperando. Um cara que passou olhos humanos morrendo em sua frente com a mão ensanguentada pelo ó que teve que passar. Agora com já 3.533 pessoas tendo completado, a anja observa, e o prota encara ela, e todos completam suas missões. Os humanos dizem que os goblins sumiram. O anjo diz que só metade de vocês podem completar a missão, e agora que terminaram, os outros terão que morrer, que essas são as regras do jogo. Afinal, apavorados perguntam morrer, reclamando e com medo. O anjo diz para que esses olhares sombrios. Vocês não deveriam estar felizes por estarem ainda vivos, e parabeniza quem passou na primeira rodada e que se esforce na próxima rodada. Diz que agora vai acertar os números antes de saírem. É mostrado o resultado da primeira rodada dizendo quem está em primeiro lugar, que seria o jogador ceifador negro, e as recompensas. A quantidade de ouro que o prota recebeu e que pode ser usado na loja para comprar itens disponível no nível 10. O cara olha para o prota de boca aberta, surpreso com os resultados, e ele diz que agora todos devem saber que ele é número 1. O anjo diz que isso foi acontecer logo na região dela e pede para o prota responder uma pergunta. Ele a olha e responde pedindo para ela falar. O anjo pergunta o quão forte o prota é. Já se arrependendo do que está fazendo, o prota sonso pergunta se ela não consegue ver suas janelas de atributos. Ela se esquiva dizendo que é óbvio que consegue. E o prota olha para ela rindo bobamente. Ele a chama. Ela responde. E pede para fazer um pedido. Surpresa. E o prota reclama de sua recompensa. Todos ficam chocados com o que o prota está fazendo. Ela olha com raiva achando completamente abusado. Ele diz que estava esperando algo melhor. E o vídeo vai terminando aqui. Deixa teu like e até o próximo.